O Dia Mundial do Alzheimer é celebrado em 21 de setembro e foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma forma de promover a conscientização da população acerca da doença, que estima-se que afeta 47 milhões de pessoas no mundo. Sobre esses dados, nós vamos conversar com a médica nuclear, a doutora Fiorella Menegatti. Obrigado por atender à Rádio Justiça, doutora Fiorella. Eu que agradeço. Doutora Fiorella, é possível evitar o mal de Alzheimer? Pois é, hoje pesquisas recentes têm demonstrado que 1/3 dos casos de demência no mundo, elas podem sim ser evitadas. Como a gente sabe que a doença de Alzheimer é a principal causa, é a doença degenerativa, mais comum, então acredita-se que bons hábitos alimentares, evitar tabagismo, evitar obesidade, controlar diabetes, hipertensão, ter um bom nível educacional, ter um bom contato, aprimorar o contato social, isso tudo pode sim evitar a demência de um modo geral. Existe algo que provoca o mal de Alzheimer? Não, ainda não tem, a causa do mal de Alzheimer, ela ainda não está estabelecida, A gente sabe que acontece uma neurodegeneração em que alguns pacientes, eles têm uma propensão maior para que isso aconteça, mas a causa definitiva ainda é desconhecida. Fala-se muito, doutora Fiorella Menegatti, do alumínio, a panela que a gente usa para o cozimento dos alimentos. Isto tem fundamento? Não, ainda nada disso tem comprovação científica a respeito de que poderia ser, de fato, uma causa, um fator de risco para a doença de Alzheimer. Qual é o primeiro sintoma em que a pessoa deve se preocupar? A senhora já falou da precaução, o que pode ser feito, emagrecer, evitar o diabetes, ter uma atividade social, fazer atividade física, tudo. A pessoa começou a sentir o primeiro sintoma, ela tem que recorrer ao médico. Qual é? É o esquecimento? Como é? A gente sabe que a demência, são déficits cognitivos, usualmente a memória está afetada, então aquele paciente, aquela pessoa que começa a ter esquecimentos, mas temos que ficar muito atentos porque a faixa etária da demência geralmente são pacientes idosos, que usualmente têm demências, têm déficits cognitivos usuais decorrentes da própria idade e que não são preocupantes. Espera-se, assim, da demência de Alzheimer, um déficit cognitivo mais persistente, um déficit significativo, um déficit que começa a prejudicar a rotina do paciente ou da pessoa. Quando o idoso não reconhece um familiar, porque daí a doença já instalou de vez. Isso. Agora, a gente tem que ter em mente que a demência, logicamente que a gente pensa como a doença de Alzheimer é a causa mais comum, a gente já pensa logo na demência de Alzheimer. Mas existem outras causas de demência, também muito frequentes, e que não necessariamente é Alzheimer. Então, não dá para o simples fato do paciente estar esquecido, da gente protocolar como uma demência de Alzheimer. Daí a necessidade e a importância de uma consulta com um médico especialista para poder os critérios diagnósticos eles serem bem estabelecidos e assim fazer um diagnóstico exato em relação ao tipo de quadro que o paciente vem apresentando. Estamos conversando com a médica nuclear, a doutora Fiorella Menegatti, ela que fala a respeito do Dia Mundial do Alzheimer, que é lembrado no dia 21 de setembro. Doutora Fiorella Menegatti, esse diagnóstico são por exames por imagens, é isto? Que diagnosticam a doença? A demência de Alzheimer o diagnóstico dela é feito através do exame clínico, então é um diagnóstico clínico. O que acontece é que hoje, graças ao avanço tecnológico e ao avanço da medicina, nós temos alguns exames que podemos sim mensurar essa degeneração que acontece no cérebro dos pacientes com demência de Alzheimer. Só que temos que estar atento que a solicitação desses exames, ela só
são feitas por médicos especialistas quando há dúvida no diagnóstico. Então, hoje nós temos no Brasil o PET neurológico, que é um exame de alta tecnologia, né, feito com FDG. Nós temos uma cintilografia de perfusão cerebral. São exames funcionais que avaliam, né, a perfusão e o metabolismo cerebral. E como a gente sabe que a doença de Alzheimer ela se apresenta com alterações tanto metabólicas como perfusionais, a gente consegue, então, fazer uma mensuração dessa injúria neuronal através desses exames. Mas lembrando que são ferramentas auxiliares, né? E não completamente necessárias para fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer. Doutora Fiorella Menegatti, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são 47 milhões de pessoas no mundo, num universo de 7 bilhões e 200 mil habitantes do planeta Terra, que tem este mal, né, que são diagnosticadas com esta doença. Existe uma região no mundo onde tem mais pessoas propensas ou não? Não, a doença de Alzheimer ela está bem distribuída, né? A gente sabe que em países desenvolvidos e até mesmo pessoas que têm um nível socioeconômico cultural mais alto, a gente tem uma dificuldade maior em diagnosticar. Então, às vezes, a doença ela é mascarada em alguns casos, né? Não que ela seja menos, a incidência seja menor, mas é porque a dificuldade em diagnosticá-la, né? Então, a distribuição, ela realmente ela é geral. Logo no início da entrevista, a senhora falou da prevenção para, teoricamente, se evitar o mal de Alzheimer, né? Então, a pessoa deve se preocupar a partir de que idade? Pois é, a prevalência da doença de Alzheimer, geralmente ela se inicia por volta dos 65 anos, a faixa etária do idoso, né? Mas a gente sabe que não tem uma idade definida para começar a preocupar com essa doença. Ela pode ser casos atípicos, acontecer mais precocemente, como também a partir dos 80 anos, que a incidência é muito maior. Então, obviamente, a gente sabe que a partir dos 65 a prevalência é maior, mas isso não quer dizer que ela não possa ocorrer antes e muito menos depois, que é onde ela realmente acontece até mais, após os 80 anos. A pessoa que tem o hábito de muita leitura, ela protela essa doença de Alzheimer? Isso, é isso que os estudos têm mostrado, né? Que quando você tem um nível educacional maior, você ameniza, você pode evitar, né, a demência no geral. E isso, então, é até uma recomendação que é feita, é você estimular a leitura, você estimular o contato social também com outras pessoas, para poder você tentar minimizar essa prevalência. Então, aquele negócio de palavras cruzadas, racha-cuca, esses jogos que as pessoas fazem normalmente no computador, isso tem fundamento para evitar algum problema de degeneração cerebral? Ainda falta maiores comprovações científicas, né? Mas como eu havia dito, estudos realmente mostram que quanto mais você estimula seu cérebro, quanto maior o seu nível de educação, né, menor a incidência da demência. E tem medicamento que suaviza os sintomas? Esse é o grande problema hoje, né, do nosso enfrentamento, vamos dizer assim, com a doença de Alzheimer, porque o que acontece, os medicamentos disponíveis, eles são medicamentos que minimizam os sintomas da doença. A gente ainda não tem medicamento disponível que realmente paralise ou que promova uma regressão dessa neurodegeneração da doença de Alzheimer. Então, vários estudos mundiais têm sendo feitos na tentativa de encontrar um medicamento que seja capaz de paralisar essa degeneração ou até mesmo regredi-la. E sendo assim, o diagnóstico precoce ganharia uma importância muito maior, uma vez que quando você diagnostica precocemente, você consegue tratar essa doença de uma maneira eficaz, evitando que ela progrida. Infelizmente, atualmente, nós ainda não temos em mão esses medicamentos que estagnariam, né, a doença.
conversamos com a médica nuclear, a doutora Fiorella Menegatti, ela que falou a respeito da doença de Alzheimer, já que neste dia 21 de setembro é celebrado, ou seja, é lembrado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Doutora Fiorella Menegatti, muito obrigado por participar aqui da programação da Rádio Justiça. Ok, eu que agradeço. Ok.